Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Luiz Henrique, afinal de contas, vai jogar no Botafogo ou no Lyon? O Mastriani tá indo pro Furacão, tem uma lesão grave em reforço do Palmeiras, tem apresentação no São Paulo e tem outras movimentações de mercado que a gente vai trazer agora no resumão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos começar com a maior contratação da história do Botafogo, frustrando planos de Corinthians, Flamengo, Fluminense. Luiz Henrique, do Real Betis, está vindo jogar no Brasil. Isso porque John Textor, o dono da SAF do Botafogo, que inclusive é dono do Lyon, do Olympique de Lyon, o clube francês, e com isso seduziu o jogador e também na relação do Betis para vender para um clube da Europa, o Luiz Henrique está vindo ao Botafogo para ser uma espécie de barriga de aluguel, mas ao mesmo tempo jogar aqui no futebol brasileiro. E a grande pergunta, o grande temor dos botafoguenses é, peraí, ele tá vindo, ele vai jogar no Fogão, mas na metade do ano, que é a janela quente da Europa, quando começa a temporada lá, ele já vai pro Lyon, não adianta nada, né? Ô Textor, me ajuda aí. Então, o Textor, inclusive em conversa com o PVC, Paulo Vinícius Coelho, disse que não tem um prazo, mas que se o time estiver bem na Libertadores, ele vai ficando. Isso me preocupou, porque tipo assim, então quer dizer, se não tiver, se ele cair cedo no Carioca, como aconteceu no ano passado, então o brasileiro ele não joga pelo Botafogo, ele vai na metade do ano pro Lyon. É o risco, porque o Textor é dono das duas franquias, digamos assim, dos dois clubes, né, das duas SAFs, e tá botando o jogador onde ele quer, né, tá botando uma vitrine ali no Botafogo, tá reforçando o Botafogo por um tempo, e ali na frente ele vai botar ele no Lyon. E isso seduziu o jogador, inclusive, para que ele permanecesse na Europa, mas jogasse um tempo aqui no Brasil. Então a gente não tem ideia exatamente se o Luiz Henrique vai ficar ou quanto tempo ele vai ficar no Botafogo. É um negócio arriscado, mas não tem muito o que fazer. Quem manda é o dono do dinheiro, é ele que tem o dinheiro. Vai ser um baita reforço enquanto ele estiver por aqui. E se o Botafogo estiver bem, é óbvio que ele vai dar uma segurada para que o Botafogo siga reforçado. Vamos aguardar. Mastriani, Gonçalo Mastriani, cara, ele simplesmente marcou 5 gols na estreia do América Mineiro. 5 gols, de uma só vez, numa só partida, contra o Pouso Alegre no Campeonato Mineiro. Fez uma baita temporada pelo América, chamou a atenção de grandes clubes, fez 21 gols em 41 jogos, isso mesmo. Estava na mira de algumas equipes que, inclusive, não sei por que não tentaram contratar, né? Algumas equipes tentaram, outras não. E está fechando com o Atlético Paranaense. Pelas informações, né, os clubes estão conversando, o valor é baixo, na minha opinião, 2 milhões de dólares, e o Furacão está ganhando porque o América até renovou o contrato dele, estendeu, porque viu que ele se valorizou para pegar uma grana maior, mas está aceitando liberar por 2 milhões de dólares, o América vai fazer a festa com esse dinheiro e o Furacão vai contratar um baita centroavante, hein? Gonçalo Mastriani. Tem uma notícia triste, muito triste no Palmeiras, que o Bruno Rodrigues, recém-chegado, contratado junto ao Cruzeiro, teve uma lesão de joelho, vai passar por uma cirurgia. A gente não sabe se ele rompeu totalmente o ligamento, porque aí isso indicaria um tempo de parada muito maior. Existe uma previsão inicial de 5 meses, pelo menos, né? Lesão de joelho nunca é simples, né? A menos que seja um menisco ali, que aí 3, 4 semanas o cara volta, mas não me parece ser o caso. Ele sofreu essa lesão ainda no jogo contra a Inter de Limeira e o Palmeiras está alegando ou atribuindo a falta de reparos no gramado pela W Torre, que é a administradora do estádio, que realizou muitos shows no fim da temporada passada para o início desse ano e que não teria feito os reparos necessários. Vocês sabem que há uma briga política e jurídica, né, entre a diretoria do Palmeiras, especialmente a Leila Pereira, com a W Torre, em razão de repasses que não foram feitos, em razão de contratos que a W Torre está assinando com outros clubes, e o Palmeiras está muito desgostoso com isso, num acordo de 20, 25 anos, e a Leila está muito desconfortável, tem citado a W Torre em entrevistas, então eu não sei até que ponto isso é uma reclamação mais jurídica do que qualquer outra coisa. Não tenho base científica para atestar que o gramado sintético, sem manutenção, acabou prejudicando e lesionando o Bruno Rodrigues. O Palmeiras está incomodado com isso, de que pode ter acontecido, que alguns jogadores reclamaram que o gramado não estava como no ano passado. A gente sabe que tem um histórico de lesões de atletas que não estão acostumados com o gramado sintético, que foram lá jogar. O São Paulo, inclusive, teve alguns, né? Ferrarese, Arboleda, jogadores que machucaram tornozelo, joelho e acabaram se lesionando gravemente depois de jogarem lá no gramado sintético. Tá, mas
O que tem a ver? O Palmeiras joga lá sempre. O Palmeiras, como grupo, né, como time, está acostumado. E o Bruno Rodrigues recém chegou. Aliás, foi o primeiro jogo dele, né? Porque o primeiro jogo do Palmeiras foi fora, em Novo Horizonte. E a estreia do Palmeiras no Allianz Parque foi nesse jogo contra a Inter de Limeira. E o Bruno Rodrigues machucou. Mas o Aníbal Moreno, por exemplo, jogou o jogo inteiro e tá tudo certo, e não teve problema. Então, assim, não dá. Eu não tenho base científica para falar. Estou passando a informação aqui de que o Palmeiras atribui a falta de manutenção no gramado. Toda recuperação e sucesso para que o Bruno Rodrigues se recupere o mais rápido possível. No São Paulo, houve a apresentação do paraguaio Bobadilla e Ferreirinha, o atacante, o volante, o meio-campista Bobadilla e o Ferreirinha. Os dois foram apresentados. O Ferreirinha diz estar realizando um sonho, é São Paulino de infância, sabe a pressão que é estar agora no São Paulo, ele vai ser mais cobrado, ele já foi titular no último jogo contra o Mirassol e tem muitas opções no ataque, a concorrência vai ser grande, mas ele está feliz da vida e eu tenho certeza que o Ferreirinha vai ser muito útil, né, nesse elenco aí do Thiago Carpini. E o Bobadilla está também muito emocionado, né, de vestir as cores do São Paulo. Dos reforços, ele é o único que não jogou ainda, que não estreou. Na sequência aí, provavelmente a gente vai ver, é um bom jogador para meio campo. A dupla ali, Alisson e Pablo Maia, está muito bem montada desde a época do Dorival, mas precisava porque, enfim, daqui a pouco você precisa, você perde um dos dois. O Pablo Maia daqui a pouco é vendido, então é bom você ter um jogador como o Bobadilla que marca e sai para o jogo, bem na característica desses dois atletas, né? Tanto do Pablo quanto do Alisson. O Vasco da Gama acertou o contrato de empréstimo por uma temporada com o goleiro Kehler. O Vasco que perdeu, de certa forma, o Ivan para o próprio Inter. E o Ivan lesionou gravemente. O Inter não contava mais com o Kehler, né? Promoveu até o Antony das categorias de base para ser o reserva imediato do Sérgio Rocher. Mas o Kehler, assim, se inviabilizou por falhas engrenais. Ele até teve uma sequência como titular, mas não agradou. E aí estava meio que fora dos planos, estava sendo negociado. O Vasco foi lá e acertou o contrato para que ele seja reserva do Léo Jardim. O clube queria um jogador um pouquinho mais experiente do que eles têm lá, para ser reserva do Léo, e o Kehler está chegando lá nesse contrato de empréstimo, o Kehler que tem 27 anos. Para a gente fechar, o Vasco ainda contratou o Vitor Luiz, né, ex-lateral esquerdo, ex-Palmeiras, Botafogo, que estava no Coritiba, e também o volante chileno Galdamés. E para fechar, o Mateuzinho, aquele que é do Flamengo, que tinha interesse do Corinthians, que treinou no Corinthians, voltou para o Flamengo, pode estar se acertando com o Botafogo, onde eu comecei esse vídeo falando da contratação do Luiz Henrique. O John Textor vai se reunir, inclusive, com dirigentes do Flamengo em Orlando, nos Estados Unidos. Lugar bom, né? Você fazer uma reunião, discutir jogador, tudo mais. O que vocês acharam dessas notícias todas? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!